Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. Hoje eu vou dar uma volta pela cidade de Varginha, que fica no sul de Minas Gerais. E também vamos bater um papo sobre um dos maiores mistérios do universo. Então se prepara, fica confortável, porque depois da musiquinha do canal, o nosso passeio virtual já vai começar. Estou saindo agora do hotel onde eu e meu filho ficamos hospedados. Essa é a nossa primeira vez em Varginha. Então, se você também não conhece a cidade, aproveita a carona e vamos aqui conhecer juntos. Hoje é dia 25 de agosto de 2021 e agora são exatamente 11 horas e 41 minutos. E o motivo de estarmos nessa cidade é que aqui é mais ou menos a metade do caminho entre São Paulo e Belo Horizonte. Eu estou de férias, o meu filho não, mas eu resolvi levá-lo para ver os avós que moram em Belo Horizonte. Então hoje de manhã ele fez as suas aulas online, de dentro do quarto do hotel mesmo, e assim que acabaram, a gente fez o check-out e saímos aqui para conhecer a cidade e depois disso seguir viagem rumo à capital do estado de Minas Gerais. E por que paramos aqui? Poderíamos ter parado em qualquer cidade do sul do estado, mas Varginha é um nome que atrai, né? Chama a atenção, gera a curiosidade. Afinal, foi aqui que aconteceu, em 1996, o incidente de Varginha. Depois disso, essa cidade ficou conhecida no mundo inteiro. Repara que fiquei um pouco perdido, não sabia se ficava à esquerda ou à direita, mas estou no caminho certo. E o incidente de Varginha foi a aparição de supostos extraterrestres. E isso mudou a história da cidade. Se não fosse por isso, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Mas o fato de um ET ter aparecido aqui e ele ter ficado conhecido como ET de Varginha fez com que o nome dessa cidade ficasse muito mais forte na nossa cabeça. E eu fiquei curioso para conhecer a história, para conhecer o tal do disco voador. Tem uma praça aqui que tem um disco voador. Mas foi o disco voador que caiu aqui? Não. Esse parece que os americanos levaram embora. Mas daqui a pouco a gente conta um pouco mais dessa história dos extraterrestres que visitaram a cidade. E eu espero que os moradores daqui não fiquem chateados quando as pessoas ficam falando do ET de Varginha. Eu acredito que, de certa forma, já deve ter cansado, né? Toda hora alguém pergunta do ET. Mas, olhando pelo lado positivo, o turismo aqui, né, ele foi beneficiado por esse fato. Tanto é que na cidade tem alguns atrativos que remetem à presença do ET. Então, de certo modo, ele é o queridinho da cidade, né? Pelo menos foi isso que eu percebi andando por aqui. Se eu estiver errado, por favor, coloque aí nos comentários o que você, varginhense, acha a respeito dessa história. Mas, mudando de assunto, olha o nome da rodovia. Rodovia do Café. Essa região toda, aqui do sul de Minas, é uma grande produtora de café. E isso começou lá por volta de 1870,
quando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro começaram a produzir café, foi natural que essa parte aqui do sul de Minas também começasse a investir nessa produção, já que era um produto extremamente rentável. E aqui, o solo e a altitude, ou seja, o clima como um todo, favorecia muito o café. E quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que eu sou um grande consumidor de café. Se você achou que eu ia falar um apreciador de café, talvez eu também seja, mas eu sou mais consumidor do que apreciador. Algum dia eu explico isso. E a pergunta que eu quero fazer para você, e vou repetir essa pergunta no final do vídeo, é a seguinte: se é verdade que os extraterrestres realmente vieram para Varginha, por que eles vieram aqui? Estariam eles atraídos pelo café? Será que eles estavam em busca de algo novo para eles plantarem no planeta deles? Eu confesso para você que eu não sei se eu acreditava em extraterrestres, mas fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, olha, eu achei muitas evidências de que realmente criaturas do outro mundo vieram para cá. A gente está agora passando num bairro que se chama Jardim Andere. Fica nessa parte da direita. E é exatamente numa dessas travessas que um dos ETs foi encontrado. Foi no Jardim Andere que também as 3 irmãs viram essa criatura quando elas estavam voltando para casa. No depoimento delas, elas disseram que viram uma criatura mais ou menos de 1,60 m, com uma cabeça grande, 2 olhos vermelhos muito grandes, uma pele marrom que parecia estar molhada e 3 calombos na testa. Elas descreveram muito bem essa criatura. Inclusive, a gente vai vê-la daqui a pouco, quando a gente chegar na praça onde tem o disco voador. Inclusive, eu estou indo para essa praça. Mas antes de chegar lá, deixa eu dar uma volta aqui pelos bairros de Varginha. E falando um pouco da história de Varginha. Tudo começou com os bandeirantes. É isso mesmo, os bandeirantes, aquelas figuras polêmicas que muita gente não gosta, mas que tiveram a sua importância para a história do Brasil. Varginha, por exemplo, foi uma cidade que era uma parada dos bandeirantes que saíam lá de São Paulo e iam em direção aos sertões em busca de riquezas. Um dos mais famosos bandeirantes que passou por aqui foi quem? Muito conhecido aqui, né? Fernão Dias. Afinal, é o nome da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, a BR-381. Essa rodovia ela se chama Fernão Dias só até Belo Horizonte, porque de Belo Horizonte até o Espírito Santo, a BR-381 continua, mas simplesmente conhecida como BR-381. Muitas coisas aqui na cidade remetem aos ETs. Não sei se você reparou, mas tinha um posto de gasolina que tinha uma cobertura arredondada, bem diferente dos postos de gasolina que eu estou acostumado a ver em São Paulo. Não sei se foi apenas uma coincidência ou se foi realmente um desenho pensado para combinar aqui com a cidade, né? Mas agora, enquanto vamos subindo em direção ao centro, deixa eu colocar um mapa na tela para você poder se localizar, para você poder saber aonde fica Varginha nesse nosso Brasilzão. Olha só, então você está vendo nesse mapa
o sul de Minas Gerais e a cidade de Varginha. E dá para perceber que fica mais ou menos, né, na metade de uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte. Tem também uma outra curiosidade de Varginha que eu achei bem interessante. Ela está, ao mesmo tempo, equidistante a 3 capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Será que tem mais varginhense em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte? Agora, uma outra curiosidade aqui de Varginha. Como eu já mencionei, essa cidade, essa região é importante por causa das fazendas de café. E com a abolição da escravatura, havia uma escassez de mão de obra para trabalhar nas fazendas. Não havia escravos para você comprar e para você colocar na produção de café, na colheita do café, né? Então o que aconteceu? O governo brasileiro, em conjunto com o governo italiano, criaram um programa para incentivar a vinda de italianos para trabalhar nas fazendas de café. Então, durante um certo período da história, aqui foi o lugar que mais tinha imigrantes italianos. E isso se reflete um pouco, a gente vai passar na frente, na arquitetura do Teatro Municipal Capitólio, que foi inaugurado em 1927. Mas falando dos italianos, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz lá em São Paulo, na Moca, quando eu passei em frente ao Museu da Imigração. Então esses italianos chegavam de navio até o Porto de Santos, de lá eles pegavam um trem até São Paulo, desciam lá na região da Estação da Luz e por lá ficavam alguns, né? Alguns italianos ficavam lá no bairro da Moca, né, Belo? Porém, muitos italianos partiram para o interior do estado de São Paulo e para o sul de Minas, chegando aqui na cidade de Varginha. Se você também ficou curioso, como eu, para saber o que é esse castelinho azul, que está aí à esquerda, saiba que este é um dos prédios da Faculdade Senec. E se você é de Varginha, já deve ter percebido que eu não precisaria ter feito esse caminho se eu queria ir lá para a praça onde tem o disco voador. Mas tudo bem, a gente vai passeando e batendo um papo, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram enquanto eu estava preparando este vídeo para perguntar se as pessoas acreditavam em extraterrestres ou não. E a maioria disse que não. Mas as evidências que houve uma visita muito estranha aqui são muito grandes, né? Apesar de que o exército e outras autoridades tentam encobrir o caso. Tentam entender qual é o motivo de não revelar para a população que algo importante aconteceu aqui. E uma coisa que você deve estar se perguntando, né? Que fim levou essas criaturas que foram encontradas? Porque, de fato, existiram criaturas que foram capturadas aqui. Agora, se elas eram de outro mundo, ou se foi uma experiência de laboratório nossa, ou uma mutação de algum animal, ou até mesmo um experimento do exército, a verdade é que existiu e foram capturadas. E não chegaram nesse disco voador que você está vendo aí à esquerda. Isso aí, sabe o que é? É uma caixa d'água. Bela sacada, hein? Da Copasa, companhia de águas aí, que fez essa caixa d'água. Virou, né, um ponto turístico da cidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar um lugar para parar o carro e venho aqui para conhecer um pouco melhor esse espaço. E houve depoimento também de um casal
que morava num sítio, numa fazenda, que à noite eles viram os animais agitados, ouviram, né, as vacas correndo para lá e para cá, e quando saíram para ver o que era, eles estavam vendo um objeto não identificado, que eles achavam. O rapaz que viu falou que parecia um submarino. Ficava andando bem devagarzinho, saiu uma fumaça. E ele disse que depois de 40 minutos... Será que ficou 40 minutos mesmo? 40 minutos é uma eternidade, né? Quando você está vendo uma nave voando assim. Mas ele disse que depois de 40 minutos a nave caiu depois das montanhas. E não tem, né, destroços dela porque parece que levaram tudo embora. Ou então ela nunca existiu, vai saber. Olha só, o estacionamento aqui R$3 por 30 minutos. Quando que em São Paulo você encontra um estacionamento por R$3 deste tamanho, onde você mesmo estaciona e leva a chave do seu carro? Coisas do interior, né? Aí sim, eu vejo vantagem. E aí ele falou para estacionar no número 18. Então vamos dar uma pequena pausa no nosso papo no volante e vamos continuar com um papo fora do volante, um papo da vida real. Apagar as luzes. Vamos, Mateus, saia logo do carro. O que a gente vai ver agora, Matt? O disco voador. Tá animado, hein? Tá animado pra ver o disco voador, hein? O disco voador. Sabe que música é essa, né? De alho? É. É Por aquela. Por que eu estou cantando essa música? Por causa que a gente Porque olha só, tem um disco voador. temos um disco voador aqui em Varginha. Vamos lá tirar foto com o ET lá. Tá. Faz a pose igual do ET. É. Olha lá. Muito bom, muito bom. Varginha, cidade do outro mundo. 10 anos do caso aparição do ET de Varginha. 10 anos no dia 20 de janeiro de 2006. Então em 2016 fazia 10 anos. Como a gente está em 2021... É 25 anos. Isso é uma caixa d'água. Só tem pedra lá dentro. É água? Não, só tem pedra. Vem aqui ver. Como assim só tem pedra? Ali dentro. Ah, é uma tampa, né? Uma tampa de pedra. É. Vambora? Vamos continuar nosso... Uma ambulância de bombeiros. Nunca tinha visto. Vamos continuar nosso passeio? Onde que a gente vai? A gente vai agora pra Belo Horizonte. Tá. E assim Vou foi... escrever no meu diário. É. E assim foi a nossa rápida passagem por Varginha. Quer falar? Vem aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando agora e que fiquei meio chateado. O ET, vocês viram, né? Ele tá retratado como uma figura bem amigável, né? Bem sorridente. E de acordo com o depoimento das irmãs, por que desenharam ele daquele jeito é porque viram ele daquele jeito. A única diferença é que as irmãs falaram que ele era marrom, né? E aí na foto ele tava verde, né? Acho que verde
remete mais aos marcianos, né? Mas o que me deixou chateado é que não foi somente uma criatura que apareceu aqui, foram pelo menos 3, sendo que elas foram capturadas e algumas morreram, né? Eu não sei se 2 ou as 3 morreram ou se teve mais, mas depois que elas foram capturadas, elas foram levadas a 2 hospitais aqui da cidade e depois ela foi levada para Unicamp, que é a universidade que tem lá em Campinas, e da Unicamp foram levadas para os Estados Unidos. E dizem, inclusive, que uma delas ainda continua praticamente intacta, não sei se viva ou morta, mas praticamente intacta num recipiente de água, como se fosse num tanque de água, né? E outra coisa curiosa também sobre esse caso é que os Estados Unidos que avisaram o Brasil que um objeto tinha penetrado primeiro na atmosfera terrestre e segundo que ele estava se dirigindo em direção ao Brasil. Tanto é que tudo aconteceu muito rápido, né? Mas só uma pausa. Olha aqui à esquerda, a igreja matriz. E eu estava falando que tudo aconteceu muito rápido porque assim que essa nave caiu, o exército chegou rapidamente para recolher todos os destroços. O exército chegou muito rapidamente também para capturar os extraterrestres. Então parece que o pessoal já estava sabendo de alguma movimentação por aqui. E aqui eu resolvi dar uma parada só para o pessoal passar, porque senão eu fico atrapalhando o trânsito aí das pessoas. E hoje é dia útil, né? Não é sábado e domingo que tá todo mundo tranquilo. Hoje é dia 25 de agosto e é uma quarta-feira. E olha só que casinha bonitinha aí à direita, né? Sabe o que é isso? É o Museu Municipal de Varginha. Pena que a gente não pôde parar aí. Agora a gente está no centro da cidade. E aí, o bonequinho tem um recado para te dar. Não esquece de deixar um like se você gostar desse vídeo. Uma coisa que se fala bastante também é que a cidade poderia ter aproveitado melhor, né, o acontecimento, no sentido de ser um atrativo turístico mais forte. O nome já é forte, né? Você fala de Varginha em qualquer lugar do mundo, as pessoas já sabem que foi aonde aconteceu o maior caso da ufologia no Brasil, se não da ufologia mundial, né? Mas teve uma cidade nos Estados Unidos que aproveitou muito bem o fato de também lá eles terem tido uma experiência semelhante. Eu estou falando da cidade de Roswell, nos Estados Unidos. E lá também a chegada dos ETs ficou conhecida como o incidente de Roswell. Fica lá no Novo México, um estado dos Estados Unidos. Foi interessante também que no hotel onde eu fiquei hospedado tinha uma vitrine com várias miniaturas de ETs para a gente comprar de lembrança. Nossa estadia lá foi tão rápida e corrida que nem deu tempo da gente comprar um ETzinho de Varginha. Mas eu quero voltar nessa cidade. E eu vi algumas reportagens que inclusive estão construindo, ou vão construir, ou já construíram, e eu não estou sabendo, um museu. Então, quando construírem esse museu ufológico, aí eu quero conhecer, sim. E afinal, aqui, como eu disse, é a nossa parada das viagens São Paulo-Belo Horizonte. Poderia parar em Pouso Alegre, só que eu parei na volta. Poderia parar em Três Corações, só que eu já parei em Três Corações inúmeras vezes, que é a terra do Pelé, né? Mas eu não fiz vídeo ainda em Três Corações, então da próxima vez
eu posso parar em Três Corações na ida e em Varginha na volta. E se você chegou no canal agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. Se você ficou até o minuto 26 já, quer dizer que você gostou de alguma coisa aqui do vídeo. Então, eu tenho um convite para te fazer. Inscreva-se neste canal aqui no YouTube. Assim, você será avisado quando novos vídeos entrarem no ar. Normalmente são vídeos da cidade de São Paulo, dos bairros de São Paulo, de caminhos que eu faço na cidade de São Paulo, mas eventualmente, como hoje, por exemplo, eu gravo em outras cidades. O que é legal de fazer essa gravação, principalmente para quem mora nessas cidades, é deixar um registro histórico. Porque assim, daqui a alguns anos, você vai poder assistir a esse vídeo, que sempre vai ficar aqui no YouTube. Mas antes, deixa eu só fazer uma pausa. À esquerda, aqui na frente, passaremos pelo belo Teatro Municipal Capitólio. É esse prédio aí que a gente passou à esquerda. Dentro é mais bonito ainda. Durante um bom tempo, esse local servia como sala de espetáculos e também como cinema. Na década de 70, passou a funcionar somente como um cinema. E aí ele passou por um período de decadência até que encerrou as atividades. Só que em 1983 a prefeitura adquiriu o prédio. Que bom, né? Porque aí pôde preservá-lo. E em 2008 ele começou a ser restaurado para abrir novamente em 2011. É tão bonito lá dentro. Parece uma mini-ópera de Paris. E como eu estava falando, antes da gente passar pelo teatro, a ideia desses vídeos é deixar um registro para a posteridade. Assim, daqui a um tempo, a gente vai poder ver como que era a Varginha do ano de 2021. E você que não é de Varginha, o que você tem achado dessa cidade? Eu, que estou aqui pela primeira vez, tive uma boa primeira impressão. É uma cidade também bem movimentada, né? O que eu não vi aqui, não sei se tem, mas eu também não conheço a cidade, são aqueles bairros residenciais, com várias casas grandes, com jardins, ou então aqueles condomínios de casas. Não sei aonde fica. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou dirigir até o shopping de Varginha. E aí de lá, conforme eu falei para o Matheus, a gente segue a nossa viagem em direção a Belo Horizonte. Antes disso, a gente só vai parar para fazer um bom almoço numa parada que tem na própria rodovia Fernão Dias. Mas eu espero chegar em Belo Horizonte antes das 6 horas. Contando que agora são 12h20, a gente ainda vai parar por pelo menos 1 hora para almoçar, aí depois a gente sai tranquilamente, aí o Matheus vai querer fazer outras paradas, porque para criança é um pouco entediante uma viagem tão longa. Então, se chegarmos em Belo Horizonte antes das 6, é o que a gente quer. Eu não gosto muito de dirigir à noite. Pelo menos não em estradas que eu não conheço, né? A Fernão Dias até que eu conheço bem. Eu não gosto de dirigir nessas estradas. Pensa numa estrada assim, tipo Belo Horizonte, Ouro Preto, dirigindo à noite, para quem não conhece. Aí fica mais complicado. Ali na frente à direita estou vendo um belo colégio. É o Colégio Marista. Essa escola foi fundada em 1913 e era uma escola para rapazes. O colégio ele ficou durante 59 anos sendo dirigido pelos irmãos maristas. Só que em 1976, pouco antes de eu nascer,
eles decidiram deixar, né, o colégio, deixaram Varginha. Então, no ano seguinte, esse prédio passou a ser utilizado pela Escola Estadual Coração de Jesus e também já foi sede de conservatório de música. Só que em 1996, agora que eu estou pensando, foi no ano da aparição dos ETs, os maristas decidiram reabrir o colégio. E em 1999 as aulas recomeçaram. Será que, assim como os irmãos maristas, os ETs também voltarão em Varginha? E quando os ETs apareceram, naquela época, muitas outras coisas estranhas aconteceram na cidade também, né? O que reforça a teoria de que tinha alguma coisa estranha. Um deles foi visto no zoológico. Estava acontecendo um coquetel, uma festa, e aí, num determinado momento, a moça lá saiu para fumar um cigarro e deu de cara com um ET. E no zoológico, alguns animais morreram misteriosamente ao mesmo tempo. Inclusive, um dos militares que capturou um dos ETs, ele teve a pele arranhada por um deles. Ele estava sem equipamento de proteção, nenhuma roupa especial. Ele teve contato com o ET e ele infelizmente faleceu depois de alguns dias de uma infecção causada por uma bactéria muito resistente, de acordo com o depoimento do médico que atendeu ele. Ou seja, alguma coisa aconteceu realmente na cidade. Inclusive, teve até notícias e documentários no exterior sobre esse caso. Quem sabe algum dia a gente vai finalmente descobrir quem eram e o que queriam os ETs aqui em Varginha. Então, se você chegou no vídeo até aqui, se você ouviu a narração, eu queria que você colocasse a sua opinião nos comentários. Se foram ETs mesmo que estiveram aqui visitando o nosso planeta, por que eles estavam aqui? O que eles queriam aqui? Por que eles estavam tão frágeis e assustados e não reagiram? Praticamente foram capturados. Os 3, né? Foram capturados, de acordo com as histórias. Eles estavam meio despreparados, né, para chegar aqui. Em compensação, parece que eles tinham uma tecnologia de nave espacial bem avançada, né? Já que conseguiram chegar na Terra. Ou não, né? Porque assim que entraram na gravidade, a nave deles deu um problema lá que não conseguiu mais levá-los de volta para o espaço. E aí, eles ficaram aí em busca de alimentos, né? Por isso que eles foram encontrados perto de fontes de água, né? Um estava no zoológico, que tinha um grande lago. O ET que foi visto junto com as meninas, ele estava perto de um riacho. Talvez eles estivessem apenas com sede, com fome. Enfim, é uma história assim bem intrigante, né? Então coloca nos comentários o que eles vieram fazer aqui em Varginha. O que eles vieram fazer no nosso planeta. E à direita, aí está o shopping de Varginha. Esse shopping se chama Via Café Golden Shopping. Tinha que ter o café aí no meio, né? Inclusive eu comprei um café aqui da região. Estou tomando ele até hoje. Agora, no momento da narração, é dia 22 de outubro. Aí todo dia eu tomo um pouquinho do café. Café especial aí de Minas Gerais. E antes de eu me despedir, queria fazer um agradecimento especial aos apoiadores do canal. Um abração então para os meus copilotos Tatsuya, Sérgio, Marcelo, Hermes, Alexandre, Luiz Carneiro, Sidney, Luiz Nonato, Carlo, Henrique, Matt, Juliana, Luiz Otávio,
Jean, João, Mauro, Carolina, Fernando, Juvencio e Masaaki. Um abração também para todos os caronas que aparecem aí no vídeo. E essa foi a nossa rápida volta por Varginha. Um abraço aí para todo mundo de Varginha. Aqui o shopping, Golden Shopping de Varginha. E agora, antes de ir para Belo Horizonte, vamos tomar um cafezinho, fazer um lanchinho e continuar na Fernão Dias até BH. Muito obrigado a todos, fico por aqui, mas antes queria deixar 4 sugestões de vídeos para você assistir agora e não sair do canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo!